Fala, parceria! Professor Vanessa na área para gravar aula de geografia. Como eu gosto disso, mano. Desconcentração industrial no Brasil. Tema que vira e mexe e cai nas provas com várias e várias correlações. Vem comigo para você manjar tudinho desse tema depois da vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz e vamos macetar mais uma aula. Mas antes, queria agradecer todo mundo. Atingir os 10 milhões de inscritos. Nossa, eu tô pastelando. 10 mil inscritos. Vamos chegar milhões. Então agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Meus alunos aí, que deram um gás agora nesse finalzinho de... Quando chegou nos 9.990, a molecada já engajou para chegar aí nos 10 mil. E é o seguinte... Curte esse vídeo, faz todo aquele blá 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 e vamos para a aula. Galera, desconcentração industrial no Brasil. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: nós viemos de um processo de industrialização altamente concentrado. Vou gravar uma aula só sobre isso, mas temos que lembrar que até ali a década de 50, se você pensar em infraestrutura industrial no Brasil, apenas poucas cidades tinham capacidade de receber indústria. Era ali Rio de Janeiro, que era a capital, e São Paulo. Se a gente lembrar também que Rio de Janeiro era a capital e São Paulo vinha do dinheiro do café, você vai ter que essas duas cidades vão acabar se destacando, principalmente São Paulo, graças ao capital do café, e vão concentrar essa indústria. Então vamos lá, o que vai acontecer? Até a década de 80, poucas áreas vão chamar muitas indústrias. São Paulo estourado, certo? Ainda é a maior área industrial do Brasil, mas ela chegou a ter mais de 70% do PIB industrial brasileiro. Lembrar que São Paulo tinha um grande mercado consumidor e muita capacidade de investimento, além de uma rede ferroviária já mais importante criada para o café. Rio de Janeiro, como antiga capital, também tinha um bom mercado consumidor, todo o aparato administrativo ali, e vai ser sede de várias estatais, porque estar próximo da capital federal facilitava o controle dessas estatais. Estamos falando lá de Era Vargas, onde você não tinha internet, videocassete, os carros loucos, como diria Racionais MCs. Você não tinha tecnologia para administrar a distância. E posteriormente, BH. Cara, BH vai ganhar destaque graças ao quadrilátero ferrífero, a instalação da Vale do Rio Doce, o setor siderúrgico vai crescer muito forte lá, a ponto que a primeira montadora fora da Grande São Paulo vai para lá, que é a Fiat em Betim. Então você vai ter um processo de concentração muito grande aqui até os anos 80. O que vai fazer com que a gente comece a desconcentrar? Pessoal, eu vou pular aqui, qualquer coisa, vocês não liguem, quem me conhece aqui faz tempo, tem 2 cachorros deitados aqui no chão. Tá atrapalhando aqui, Ti? Fala oi pras pessoas. Fala assim, eu tô aqui atrapalhando a gravação. Então vamos lá. A partir dos anos 80, o que vai acontecer? A partir dos anos 80, você tem uma grande melhoria da infraestrutura. O que quer dizer isso? Energia, transporte, que são as duas principais infraestruturas para você pensar a industrialização, vão se expandir pelo Brasil. Cara, você vê a construção de Brasília, a conexão do Centro-Oeste com os outros eixos econômicos do Brasil, o Nordeste ganhando muito investimento em infraestrutura, a região Sul também, e isso vai possibilitar que a indústria tenha mais opções da onde se instalar. O que vai acontecer também? Começa a abertura econômica na China. Guareta, o que a abertura econômica na China tem a ver com a desconcentração industrial? A abertura econômica na China vai botar no mercado um produto extremamente barato. Vamos lembrar que a China vem com uma mão de obra muito barata. E os países latino-americanos industrializados que quiserem competir com a China vão ter que pensar em redução do seu custo de produção. Cara, o setor de brinquedos no Brasil sofreu muito com isso, o setor de tecido sofreu muito com isso. Ao mesmo tempo que você tinha abertura econômica na China, a China começava a entrar vendendo produtos industriais, você tinha um encarecimento do custo de produção nessas capitais. É muito comum nessas economias de aglomeração que você teve, no primeiro momento você atrai muito, a certo momento essas cidades começam a se tornar caras para se produzir. Quando elas tornam caras para se produzir e a necessidade de competir com os produtos chineses, você vai começar um processo de desconcentração industrial. Para que a galera quer desconcentrar as indústrias? Basicamente,
para reduzir custo de produção. O foco é sempre reduzir o custo de produção, aumentar a margem de lucro, se tornar mais competitivo. Ah, Vareta, como que isso vai se dar? Alguns fatores vão ser muito importantes nessa desconcentração industrial. Primeiro, mão de obra mais barata. Até hoje você pega algumas questões que elas mostram o custo médio de mão de obra industrial. Muitas vezes eles usam o setor automobilístico para fazer essa comparação entre São Paulo, Rio e outros estados fora aí do eixo Rio, São Paulo, Minas. E você vai perceber que fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, você vai ter que o custo de produção é mais barato, o custo da mão de obra é mais barato. Pensa para mim, uma fábrica hoje em Salvador, ela não produz para a Bahia, ela produz para a América Latina. Você trabalha sempre com uma lógica, no mínimo, regional. Quando eu falo regional, não é da uma região do IBGE, mas no mínimo América do Sul. Então, por que eu vou deixar essa fábrica em São Paulo onde o custo de produção é mais caro? Você viu várias fábricas aqui, automobilísticas do estado de São Paulo, fechando suas portas. Então, a busca por essa mão de obra mais barata. Segunda coisa, e uma das mais importantes, incentivos fiscais. Toda vez que você vê incentivos fiscais, nós estamos falando basicamente de isenção de impostos, certo? Como que funciona isso? Quando você traz uma fábrica para a sua cidade, você vai gerar emprego para a sua cidade e para o seu estado. E isso vira um poder de barganha politicamente depois, além de motivar o crescimento econômico. Na prática, as cidades e estados vão começar a fazer uma guerra, que ficou conhecida como uma guerra fiscal, um leilão de quem dá mais benefícios para atrair uma indústria. Então uma cidade oferece lá 5 anos de isenção de imposto, a outra vai lá e oferece 10, a outra oferece 10 anos de isenção de imposto e ainda vai doar o terreno. Você vai ter vários e vários benefícios fiscais para atrair a indústria para o seu estado, para a sua cidade. Essa indústria, sem pagar impostos, é um grande benefício. Essas cidades aqui já não tinham capacidade de fazer isso. Por fim, a ideia de sindicatos mais fracos. Ah, e o sindicato tem tanta pressão assim? Cara, os sindicatos são importantes, os sindicatos pressionam por direitos dos trabalhadores, por benefícios dos trabalhadores, e na década de 80 eles eram muito fortes. Você tem de novo aí na presidência o Lula, se você pegar a história dele, gostando dele ou não, ela começa ali no final dos anos 70, nos anos 80, no movimento sindical dos metalúrgicos na Grande São Paulo. Então é um exemplo de como esses sindicatos eram extremamente fortes naquela época e conseguiam poder de negociação mesmo durante o período ditatorial. Então, fora do eixo, principalmente Rio-São Paulo, os sindicatos eram mais fracos. Eles eram mais fracos, isso barateava também o custo de produção. Para a gente chegar nos destinos e eu fazer um merchanzinho no final. Essas indústrias que começaram a sair da Grande São Paulo, da Grande Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, foram para onde? Tá, alguns destinos foram importantes. Primeiro, a região sul. A região sul vai receber um bom número de indústrias. Por exemplo, a São José dos Pinhais vai receber uma fábrica da Ford. O Nordeste, da Volks. O Nordeste vai ser um polo que vai atrair muitas indústrias, com destaque para as cidades de Salvador, Recife e Fortaleza, que são os 3 principais polos industriais do Nordeste. A Zona Franca de Manaus também é uma área que vai atrair muita indústria. Merecia uma aulinha aqui mais curta só para falar da Zona Franca de Manaus. E o interior paulista. Porém, temos que deixar alguns pingos nos is. Essa desconcentração está acontecendo, mas essas 3 cidades ainda concentram a maior parte da produção industrial do Brasil, com um destaque estourado para São Paulo. Outra coisa, tem gente que fala de uma desconcentração concentrada. O que é isso? As plantas de produção saíram de São Paulo, mas a parte que eu vou brincar de intelectual da empresa, administrativa, financeira, marketing, continuam em São Paulo. Por quê? Porque o chão de fábrica eu consigo fazer com uma mão de obra menos qualificada. Essa parte mais administrativa, eu preciso de uma mão de obra mais qualificada, e aí você vai ter que a Grande São Paulo é um grande formador dessa mão de obra qualificada. Alguns chamam isso de desconcentração concentrada. Só antes de ir embora, se você vai prestar vestibulares esse ano, começou a sair todas os calendários, você sabe que estudar por questões é uma coisa que funciona, principalmente se você já tem uma certa bagagem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo de uma apostila que eu fiz com todas as questões da Unesp de Geografia dos últimos 6 anos. Isso são 6 anos de questões dividido por tema e com gabarito comentado para você aí nos seus estudos poder trabalhar e macetar muita questão. Estudar por questão vai te ajudar.
Se você gostou desse vídeo, tem 2 cachorros aqui embaixo, ainda não é o que eu mostrei. Curte ele, compartilha com seus amigos, respira fundo e bora pra facul.